Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje venho fazer um vídeo novamente a pedido dos meus seguidores no Instagram. Coloquei na semana passada uma enquete perguntando se eles gostariam que eu fizesse um vídeo sobre as aplicações dos mapas de produtividade ou um vídeo sobre análise desses dados, filtragem, limpeza desses dados, e essa última opção foi a vencedora. Então hoje estou trazendo aqui para vocês um conjunto de dados de produtividade de soja que a gente obteve agora no começo do ano, de uma área experimental, uma área que a gente trabalha aí de integração lavoura-pecuária. Então eu trago esses dados para vocês e vou fazer esse vídeo diretamente no QGIS, mostrando alguns cuidados que devemos ter com esses dados, o que podemos avaliar, mostrando alguns problemas. Então, vou mudar agora a tela, vou compartilhar com vocês a tela do meu computador direto no QGIS e vamos trabalhar. Bom, pessoal, então estou compartilhando a tela com vocês. Tá? Esse é nosso talhão experimental, nossa área experimental, que é compreendido por 4 talhões. Então, temos aqui os talhões, e cada talhão foi dividido em 3 piquetes, representados por essa linha um pouco mais fina. Aqui temos 4 piquetes, mas isso agora é irrelevante para a nossa filtragem. Na verdade, é importante porque os talhões, cada talhão é uma variedade de soja, então isso pode mudar um pouco a análise. Tá? Aqui eu tenho dados limpos, tá? Então vejam aí a qualidade, vejam que dá para a gente enxergar certas manchas. Temos algumas dúvidas sobre as manchas, porque como temos cultivar diferente, o cultivar pode ser menos produtivo, ou ter produzido menos, ou existir alguma relação com a época de plantio. Então foi uma semana aqui plantando essa área, tá? Então pode ter problemas desse tipo. Já chama atenção para vocês da qualidade desses mapas. Vocês aí no vídeo, acredito que conseguirão ver. O dado é muito pesado, tá, pessoal? Então isso pode prejudicar um pouco a visualização, por isso que a gente vai trabalhar com um pedaço menor da área, mas talvez vocês enxerguem isso daqui, ó, um caminho que a colhedora colheu primeiro a soja para fazer a pesagem dos caminhões. Então ela colheu uma parte da soja para calibração. E isso aqui ilustra a qualidade do equipamento. Tá? Eu consigo ver certinho onde que a máquina passou aqui. Tá? Que não tinha cultura, então eu consigo ver esse caminho. Mas vamos lá para o que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, de novo, a área toda, aqui filtrada, tá? Foi feita toda uma limpeza, não só no QGIS, mas também passando no MapFilter, que eu vou mostrar para vocês rapidinho no final. Então, essa é a área toda, os dados limpos e agora os dados brutos. Deem uma olhada como vem muito mais ruído, todas as manobras de cabeceira com problema, com uma produtividade mais baixa. Tenho valores muito altos aqui, talvez no vídeo vocês não consigam visualizar, mas nós temos aí essa coloração verde mais escura, é de 3.700 quilos por hectare até 115 mil quilos por hectare. Então, obviamente, isso é um erro grosseiro que a gente precisa filtrar no primeiro momento. Tá? Então, para facilitar aqui o vídeo, para facilitar a nossa análise, eu fiz um recorte dessa área. Então, peguei só um talhão, tá? E a partir dele que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, vamos esquecer todo esse restante aí e vamos trabalhar apenas com essa área menor. Tá? Para o arquivo ficar mais leve aí, o vídeo fica melhor. Então, começando por aqui, eu já fiz uma pré-limpeza dos dados. Se vocês conseguirem enxergar a legenda, vocês verão aí que eu tenho de 0 a praticamente 10 mil quilos por hectare. Então, eu já fiz uma limpeza eliminando todos os zeros, os valores zeros, e também os valores acima de 10 mil, que eram absurdos, valores extremamente altos. Então, já fiz essa limpeza. Então, vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Produtividade, tabela de atributos. Então,
esse arquivo de produtividade que sai do monitor, ele vem com muitas colunas, muitas informações aí, alguns apontamentos do operador. Fiz uma limpeza, tá? Tirei várias colunas e deixei apenas algumas. Tá? Então, latitude e longitude, elevação, medida pelo GPS da máquina, largura de plataforma, umidade nos grãos, medido pelo sensor de umidade, produtividade úmida e a produtividade em quilos por hectare. Então, fiz uma limpeza aí. A gente vai olhar aqui também para largura de plataforma e também para umidade. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar aqui o dado de produtividade. Tá? Aqui é onde eu faço a coloração, defino qual coluna eu quero graduar, qual a rampa de cores que eu quero. Aqui escolhi essa vermelha para verde. Acho que fica bem claro aí as diferenças. Mas se a gente imprime esse mapa de vermelho para verde, a impressão, a tonalidade do vermelho e do verde é a mesma. Então as classes se confundem. Quem tem algum tipo de daltonismo pode ter dificuldade também. Então, às vezes eu utilizo essa outra rampa aqui, azul para o amarelo, a Viridis, que eu gosto bastante também, mas nesse caso eu fiquei com a vermelha até a verde. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou carregar os valores de produtividade. Então, produtividade, se eu não tivesse feito a filtragem, eu ia ter produtividades muito altas, acima de 10.000 quilos por hectare, e teria uma barra bem grande aqui de valores zero. Esses valores zeros são registrados por este monitor que a gente trabalhou, mas fica em uma das colunas indicado que ele não estava registrando, ou seja, ele estava com a plataforma levantada, provavelmente fazendo manobra de cabeceira. Então, nesse caso, é fácil de eliminar esses valores. Zero por conta disso. É simplesmente registrando ou não registrando, eu removo esses valores e removo a maioria dos zeros. Então, aqui eu já tenho uma distribuição praticamente normal, aí uma boa distribuição. Tá? Então, em termos de produtividade, talvez não essas produtividades mais altas, mas são produtividades atingíveis no campo. Então, a filtragem já não é mais tão simples. Eu simplesmente não vou excluir os valores muito altos ou muito baixos, olhando apenas para o histograma. Poderíamos aí fazer algum tipo de análise estatística, tentar identificar limites superiores e inferiores para corte. A gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais subjetiva, inclusive temos um outro vídeo aqui no canal falando sobre filtragem de dados densos. Então lá a gente fez um outro tipo de corte. A gente pegou aqui essa própria ferramenta, incluímos algumas classes aqui, e depois a gente consegue fazer uma seleção por classes. Vou mostrar para vocês como é que fica, depois eu retorno aqui. Então aqui no QGIS eu posso selecionar só as classes que eu quero. Então vejam aqui que eu estou selecionando. Tirei todos esses valores intermediários. Vejam como os pontos eles ficam muito dispersos. Então eu poderia excluir esses valores aí para baixo de 700 quilos, para cima de 8.000 quilos, sem problema. A partir do momento que eu começo a agrupar, eu já posso ter alguma informação, alguma região. Aqui ainda não é o caso. Aqui sim, essa classe intermediária mais tenho valores. Mas aqui 2.000 quilos também eu poderia remover. Tá? São apenas alguns locais, valores mais altos. Aqui começa a ter mais valores. Então eu poderia fazer uma filtragem assim, por exemplo, remover todos esses valores aqui. Abaixo de 2, acima de 6. Tá? Usando, por exemplo, uma ferramenta de seleção, que é essa daqui, onde eu identifico os valores, peço para selecionar e depois excluir. Posso fazer isso. Mas vamos trabalhar um pouquinho diferente aqui, tá, pessoal? Então, vamos voltar tudo aqui. Passar para, novamente, as 5 classes que geralmente eu gosto de começar a análise. E a gente vai dar uma olhada na largura de plataforma. A largura de plataforma, a colhedora ela pode estar colhendo toda a plataforma de colheita. Nesse caso aqui nós temos uma plataforma de 30 pés, 9 metros e 14 centímetros. Eu posso estar colhendo uma fração dela. Algumas colhedoras já tomam essa informação pelo GPS, fazem uma filtragem automatizada, mas eu vou mostrar para vocês que não é 100%. Tá? Mas primeira coisa, vamos olhar essa largura de plataforma. Então, eu fiz uma cópia aqui da camada.
aqui chamado legendas, ó. Isso aqui é uma cópia que a gente vai usar só para selecionar. Tá? Então aqui eu já deixei selecionada a largura de plataforma. Então tudo que é verde, pessoal, tem a plataforma cheia, tá? Essa última classe. Todo o restante é fração da plataforma feito automaticamente pela máquina, tá? Pelo sistema de GPS, pelo sistema de barra de luz da máquina. Tá? Então o que ela faz? Ela identifica que está colhendo menos por conta da proximidade da passada da máquina subjacente. Ela entende que ela está sobrepondo área, então fraciona essa plataforma automaticamente. Então, se dermos uma olhada mais próxima, vamos olhar essa área aqui. Os pontos estão menores, mas vejam aqui que a plataforma ela vai mudando automaticamente. Em monitores mais antigos, essa mudança é feita pelo operador, ele que seleciona isso. E aí a gente não tem uma resolução, uma troca tão rápida de largura de plataforma. Tá? O operador não faz essa troca gradual que aparece aqui, por exemplo, indo do vermelho até o verde. Tá? Ele não realiza essa troca. Então, isso aqui é o computador trabalhando, ele já melhora o resultado. Tá? Então, aqui ele faz uma compensação. Se está colhendo metade da largura de plataforma, ele já faz essa compensação. Tem erro, mas já dá um valor mais próximo da realidade. Tá? Mas se não existisse erro, esse valor aqui não seria menor. Esse erro aparece porque aqui ele está colhendo, provavelmente ele está colhendo só poucas linhas de soja e o equipamento identifica que ele está colhendo um pouco mais por conta da posição. Então dá uma produtividade baixa. Mesma coisa aqui nessas partes de manobra, de cabeceira que a gente tem. Aqui na cabeceira, aqui é Rua Morta, né? Que é uma área bastante acidentada. Esse talhão é bastante acidentado, tá? Então tem bastante manobra, curva de nível, terraço, áreas de acúmulo de água. Então nesses locais aqui há uma certa correção. Mas se vocês notarem, isso pode ser identificado como erro. Aqui toda uma passada com produtividade mais baixa. Se dermos um zoom de novo, essa produtividade aparece baixa porque temos linhas próximas aqui. Provavelmente foi um arremate embaixo ou em cima da curva de nível, em cima do terraço. Tá? O equipamento fez um ajuste, mas não eliminou totalmente o problema. Então, uma possibilidade aqui, como a gente não tem confiança nessas partes, nesses locais onde houve fracionamento da largura de plataforma, uma opção seria a gente já eliminar esses dados. Essa é uma vantagem do controle automatizado. A gente identifica pelo menos onde teve algum problema, teve alguma mudança automática. Então a gente pode optar por excluir todos esses valores com fração da largura de plataforma. Se eu não faço isso, se é um equipamento que eu tenho que fazer isso manual, a gente não identifica esses problemas, salvo esses que estão bem próximos. Então essa eliminação já é mais comprometida, já é mais dificultada. Aqui não, é fácil. Aqui a gente poderia selecionar. Vamos lá, vou mostrar para vocês como que a gente poderia selecionar isso daqui. O que eu vou fazer para facilitar a visualização? Vou transformar tudo em símbolo simples. Tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse ponto e vou deixar esse ponto preto, porque eu vou selecionar, ele vai ficar amarelo, bem destacado. Tá? Então vejam aí, o que eu posso fazer para selecionar isso? Então tudo que é... Essa plataforma tem 9,14 metros. Então o que eu posso fazer é vir aqui, tabela de atributos não, vamos só selecionar. Tá? Então vem aqui, nessa ferramenta de seleção, campos e valores da minha tabela de atributos, largura de plataforma. Então, estou falando para o QGIS, selecione tudo que for menor do que 9 metros. Então, eu tenho aí os pontinhos selecionados. Se eu for tirando o zoom, eu vejo que são alguns poucos locais. A gente pode pensar, vamos perder esses dados, mas eles já estão errados. Na grande maioria, já estão errados. Então, eu removeria esses dados sem medo algum. Esse é um primeiro ponto, avaliar a largura de plataforma.
navegando aqui nos pontos, ó, podemos vir aqui nesse canto. Vejam que aqui algumas coisas já foram eliminadas. Se eu colocar o dado de volta, vejam, ó, em vermelho os dados originais, algumas coisas já foram eliminadas por conta daquele valor zero. Veja que aquele valor zero é bem nas manobras. Tá? Então, quando levanta a plataforma para fazer a manobra, ele continua registrando o dado, por conta do GPS, não parar esse registro, mas ele anota tudo como valor zero. Tá? Ele para de registrar o valor de produtividade. O que pode acontecer aqui também que o sistema de transporte da máquina é paralisado. Tá? E depende um pouco do funcionamento da máquina. Mas aqui já tenho valores eliminados. Tá? Então, poder eliminar esses valores com dados de produtividade, ou melhor, com os dados de largura de plataforma. Então, essa seria uma forma. Tá? Agora, vamos para outra. Poder eliminar esses valores. Não vou fazer agora, porque o QGIS sofre ainda. Tenho aqui milhares de dados. Vou até olhar para vocês. Então, eu tenho 37 mil pontos. Com essa seleção que eu fiz, eu selecionei 561 pontos. Então é pouco proporcionalmente com largura de plataforma menor. Então, eu não teria medo nenhum de remover mais esses dados. Lembrando que já removi alguns. Mas vamos lá para outra análise. Tá? Então, vamos supor que eu já eliminei esses dados. Agora eu vou de novo usar essa cópia. Eu uso essa cópia só para a gente visualizar, para facilitar. Agora eu quero classificar pela umidade dos grãos. A umidade que vem do sensor disponível aí na colhedora. E essa umidade dos grãos, ela é utilizada para corrigir o peso do produto. Tá? O produto é colhido em certa umidade e a gente quer saber produtividade na umidade de armazenamento. Então, é em torno de 13% nesse caso. A gente quer saber em 13%. Então, essa umidade ela tem que ser desconsiderada no cálculo ou considerada no cálculo para a gente ter a produtividade de grãos secos. Então, esse sensor sempre existe. E se esse sensor falhar por algum motivo, o cálculo da produtividade vai estar errado. Eu posso até ter um valor de produtividade dentro de uma amplitude que faça sentido, mas a variável umidade que eu entrei está errada, então o meu dado de produtividade também estará errado. Então, vamos explorar esse dado um pouquinho mais. Então, se vocês notarem aí os dados de produtividade, desculpem, de umidade, vocês estão vendo alguns pontinhos vermelhos com produtividade zero. Eu não sei por que isso acontece de fato, tá aqui nesse monitor. Realmente eu não sei se é uma leitura atrasada, o que acontece, mas vejam que é sempre no começo da linha. Ó. Na hora que vai começar a medir, os primeiros pontos tem problema de umidade. Então, se a gente olhar para a produtividade também tem um problema ali. Tá? Então, outra coisa que eu sempre dou uma olhada é na umidade. Esses pontinhos vermelhos eu já removeria. Então, se a gente olhar de novo aqui para o histograma, aí alguns valores muito baixos. Ó. Então, só aqui que é dado realmente. Eu diria que a gente está aqui nessa faixa. Vou classificar de novo. Então, eu removeria todos esses dados aqui, ó. Não tem agrupamento nenhum. Esse dado de umidade mais alta é só um local aqui, provavelmente embaixo do terraço, onde acumulou mais água. É só esse local mais úmido, aí parece que está ok essa medida. Então, tem de 8% a 13% de umidade. Aí vocês poderiam perguntar, pô, por que essas cores diferentes? Isso aqui foram dias de colheita, tá, gente? Ficou colhendo aí, acho que 3 dias. Isso aqui foi dias de colheita. A soja foi secando conforme a colheita foi avançando. Então, tenho aqui do primeiro dia, do segundo dia, tá? Mais ou menos isso. Então, sempre importante, mas aí quando a gente olha para a produtividade, isso não aparece. Tá? A conta, o cálculo por trás está funcionando. Tá? Então, eu poderia excluir esses valores mais baixos aqui também. Faria isso. E agora sim eu teria a minha produtividade. Então, agora eu teria aqui o meu dado de produtividade, que eu confio mais. Então, fazendo uma filtragem aqui, vamos olhar de novo o histograma. Agora eu vou fazer o procedimento completo.
Então, vamos dizer aí que a gente deu uma olhada nesses dados mais baixos. Eu vou incluir aqui algumas classes. Ó. Aqui no final da distribuição, 7 classes, ok. Então, vamos fazer aqui uma observação. Ó. Vejam que eu vou eliminando algumas classes, eu não tenho grandes perdas de dados. Opa, aqui sim eu perdi bastante informação. Aqui também. Aqui, gente, ó, não estou perdendo quase nada de dado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos habilitar a edição dessa camada produtividade. Habilitei a edição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o oposto, vou deixar só as duas classes do meio sem selecionar, porque daí eu vou ter todos os pontos que eu quero apagar aqui. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e selecionar esses pontos. Estão todos selecionados. Se eu vier aqui na lixeira, eu apago esses pontos. Tá? Posso fazer isso agora. Apaguei. Vou finalizar a edição, gravar, vai demorar um pouquinho. Pronto, pessoal, 1 minutinho aí já deu certo. Tá? Está salva, então agora eu não tenho mais essa informação. Só que se eu marcar os pontos que estavam desmarcados, continuam aí. Vamos fazer uma nova classificação agora. Vamos olhar para o histograma de novo. Olha aí como é que está essa distribuição. Está bem melhor, né? Então, vamos mandar ele classificar por intervalos iguais. E vamos olhar. Agora sim, me parece melhor esse dado. Tá? Vamos classificar. Agora eu tenho dados um pouco mais limpos aí. Então, tenho uma produtividade um pouco mais baixa aqui. Aqui nessa região. Aqui nessa região. Alguns dados na bordadora que foram removidos. Se a gente pegar os dados completos, olha o jeito que estava, agora vejam o jeito que ficou, tá? Do meu ponto de vista, dados bem mais limpos. Esses são os dados finalizados, tá? Vejam aí que melhorou bastante. Então a gente fez aí uma limpeza com vocês, então salvei esses dados. E agora sim a gente tem um dado bem mais confiável, com valores de produtividade indo de 2 toneladas até 5 toneladas e meia. Está dentro aí de uma amplitude de produtividade de soja aceitável. Então é sempre importante, de novo, olhar todas as variáveis que influenciam no cálculo. Nesse caso, sempre olhar para a largura de plataforma, dar uma olhada, talvez remover a largura de plataforma, olhar o sensor de umidade. Às vezes nós temos outros sensores que podemos dar uma olhada também, de velocidade da máquina, velocidade do elevador de grãos limpos. Aqui temos também elevação. A elevação, para esse caso a gente não utiliza, mas pensando em AP, pode ser uma informação interessante. Bom, gente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês aqui no QGIS. Além disso, pessoal, temos aí também um plugin de um grupo australiano aí, tá? Que funciona no QGIS. Ele está funcionando agora para a versão 3 do QGIS. Tá? Esse plugin traz várias ferramentas da agricultura de precisão aí no QGIS. Já falei dele em outros vídeos. E nós temos uma aí especificamente que é limpeza de dados. Então, se vocês estão vendo aí, né, limpeza, normalização, corte. Tá? Essa ferramenta dá para a gente trabalhar um pouquinho com limpeza de dados de produtividade, dados de sensores. E a outra ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês e que aconselho que vocês trabalhem é o MapFilter. O MapFilter, vejam aqui, é o mesmo talhão que a gente está trabalhando. Tá? Eu não vou rodar ele aqui, tá? Mas é uma ferramenta feita pelo grupo do professor Molim, pelo GEMAP, pelo pessoal do Laboratório de Agricultura de Precisão. Eles têm um vídeo explicando essa ferramenta também. E ele trabalha aqui com uma forma de seleção de pontos local. Então, são os outliers locais. Aqui a gente fez uma remoção de outliers mais global, olhando para os valores todos, olhando para histograma, né, aqui no QGIS, olhando para o histograma, fazendo uma seleção de classes. Então, foi algo mais global. Eu ainda tenho numa linha muito ruído, se vocês notarem aqui.
tem valores altos, próximos de valores baixos. Isso aqui é muito ruído. Então, o que esse plugin faz? Ele cria uma janela móvel. A gente aqui define o tamanho dessa janela. Então, por exemplo, aqui está definido para 10 metros. Então, tudo que é 10 metros, ele pega 10 metros, dentro de um limite aceitável de variação, nesse caso aqui 80%, ele seleciona possíveis outliers e a gente remove. Então, a gente diminui os ruídos em torno de uma vizinhança e ele, se eu não estiver enganado, também tem a função de filtragem na linha. Então, ao invés da gente ter dentro de um raio de 10 metros, a gente pode ter aí na linha, 10 metros na linha. Então, esse mapa limpo que eu passei para vocês, que eu mostrei logo no começo do vídeo, esse aqui, foi feito lá no MapFilter. Tá? Então, vejam que eu não tenho mais tanto ruído. O dado parece que ele está mais claro. Aqui eu tenho a produtividade um pouco maior. Aqui é aquela região com produtividade mais baixa. Também identificamos nos nossos dados. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenha ilustrado um pouco as ferramentas no QGIS, um pouco do que a gente faz aí nessa análise espacial. E se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários que responderei assim que possível. E continuem me ajudando lá no Instagram, pedindo temas, votando nos temas que eu coloco semanalmente lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.